Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um Questão de Direito, com muito amor e carinho para você, tá bom? E o tema de hoje nós vamos falar sobre uso capião. Só que nós vamos mexer na ferida hoje, hein? Porque nós vamos falar de uso capião, objeto de herança, uso capião contra herdeiros. Nós vamos falar uso capião de herdeiros de objeto do falecido, do proprietário falecido. Então, são temas conexos, ligados, objeto de muita dúvida, tá? Vamos juntos então caminhar nessa seara tão importante aqui. A pergunta que não quer calar, que nós vamos responder sim na aula de hoje, se existe possibilidade de um herdeiro usucapir um bem objeto de herança. Existe essa possibilidade? E nós escutamos muita besteira, muitas bobagens, né? Quando eu falo de usucapião, eu sempre lembro você que nós temos aí pelo menos 3 procedimentos, o judicial, o extrajudicial. Temos ainda o administrativo, 3 procedimentos. No passado, quando surgiu aí a regularização do uso capião extrajudicial, existia uma confusão, muita gente, inclusive o professor também entendia que o uso capião extrajudicial era o administrativo, hoje não. Esse assunto já está pacificado, que o uso capião extrajudicial é aquele feito no cartório, com a ajuda do tabelião e depois, posteriormente, registrado. Estou falando da escritura pública do tabelião de notas. Escritura pública de constatação de posse. Quando nós falamos aqui de uso capião administrativo ou administrativa, não posso dizer que é a mesma coisa não, hein? Porque o uso capião administrativo ou administrativa, atualmente nós estamos dizendo, sim, que é um uso capião que equipara-se muito à REURB, a regularização fundiária. Eu consigo fazer diretamente, muitas vezes, com o Estado, com o município, através de um requerimento, onde o Estado, normalmente na REURB o município, entrega, quando definido o pedido, uma certidão de regularização fundiária. Já falei aqui que nós temos mais de 36 espécies de uso capião. A faculdade não ensina a realidade das espécies de uso capião. E tem muito curso que eu vejo por aí, curso de uso capião, mas não ensina as 36 espécies de uso capião. Isso é muito ruim. Porque se o advogado ou a advogada não dominar as 36 espécies, ele deixa de oferecer ferramentas importantes para os seus clientes. Isso é ruim, isso acaba prejudicando o cliente. O professor que é atuante na advocacia, no direito civil, no direito imobiliário, faço muita ação de uso capião, eu sempre falo que nós temos jurisprudência para todo lado. Tem jurisprudência falando que sim, tem jurisprudência falando que não, mas o que interessa hoje é a alta corte. Porque para ficar fácil, para que todo mundo possa entender, nós temos 3 graus de jurisdição. 3 graus. Primeiro grau, juiz. O juiz profere uma sentença. O segundo grau, nós temos o acórdão, que é feito, proferido, elaborado pelos desembargadores, Tribunal de Justiça. E temos o terceiro grau, os ministros que vão proferir um acórdão. Então, por mais que uma jurisprudência local entenda que não, se a nossa alta corte entende que sim, nós vamos, através de recursos próprios, chegar até terceiro grau e vamos conseguir reformar a decisão. Então, tudo começa com uma ação de uso capião ou um requerimento no cartório. Se eu estou falando de ação de uso capião, vou respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Se eu não concordo com a decisão, eu posso recorrer através do recurso de apelação. E existindo uma afronta contra a lei federal ou contra a Constituição Federal, eu posso usufruir de recursos de terceiro grau, que são recursos que eu sempre falo que não são recursos que vão trabalhar com os fatos, mas sim com a afronta à lei federal e a afronta à Constituição Federal. A afronta à lei federal, o recurso especial, e a afronta à Constituição Federal, o recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, não todas as turmas, mas pelo menos 3 turmas, já pacificou o assunto, não vem entendendo não, porque já faz algum tempo, que é possível sim, que existe a possibilidade de fazer uso capião de imóvel, de herdeiro, objeto de herança. Quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para poder dar minha opinião, estou aqui para poder explicar para você como funciona. Esse tema é tão polêmico, tem gente que tem bronca, é engraçado, eu me divirto. Por quê? Porque é um absurdo. Nós não estamos aqui para discutir, para dar opinião se eu concordo ou não. Mas eu estou falando o que acontece no judiciário.
Então, eu peço a você que leve essa aula aqui de uma forma real, concreta, prática, tá? Não é a opinião do professor Júlio, não. Existem várias situações. Eu que advogo muito no Brasil todo, advogo para lados opostos. Desde um momento, de uma situação que o herdeiro queira fazer uso capião, mas eu tenho muitas ações onde eu estou fazendo a defesa contra o uso capião, talvez a habilitação do uso capião, a contestação do uso capião. Então eu sempre falo que eu estou dos dois lados ali, né? Depende de quem me contrata. E já tive acesso a vários casos interessantes aqui no escritório. E aí eu falo isso na nossa aula de hoje para você refletir. Eram 3 filhos, um filho se tornou médico, a filha se tornou médico, foi parar na cidade. Inclusive virou cirurgiã plástica, muito bem sucedida, muito bem financeiramente. O outro irmão, o irmão do meio, ele se formou em engenheiro e também foi trabalhar em outro estado, também muito requisitado, ficou muito conhecido. O único irmão dos 3 filhos que o casal tinha, o único irmão que ficou na roça, no imóvel rural, casou e ficou por ali. Veio a óbito a mãe, veio a óbito posteriormente o pai, depois de uma demência, depois desenvolveu Alzheimer, e ele ficou ali. Qual que era a briga? Os irmãos queriam que esse irmão que ficou na propriedade rural autorizasse a venda rural desse imóvel, né? A venda desse imóvel rural, retificando aqui. Esse irmão usava como argumento, não, eu não vou vender. Não vou vender porque esse imóvel ele tem um valor sentimental, era do pai, era da mãe, a roça. Não vou. Ele casou, teve filhos. E aí os irmãos, né, a médica e também o engenheiro, começaram a ameaçar ele. Ou você vai vender ou nós vamos entrar com uma ação para você pagar aluguel proporcional para nós. E cabe, né? Quando eu faço o inventário, eu registro o formal de partilha, ou eu registro a escritura pública de inventário, deixo de ser dele e passo a ser coproprietário. Então, na matrícula do imóvel, constava a copropriedade. Esse irmão que ficou na roça e os 2 irmãos que foram para a cidade. Com essas ameaças de ação de arbitramento de aluguel, depois ocorreram ameaças de ação judicial de extinção de condomínio, alienação judicial. Esse irmão chegou ao consenso com a esposa que deveria batalhar para ficar na propriedade. Procurando, né, um escritório, ele preferiu sim, chegou a um consenso em fazer um uso capião. E foi feito um uso capião. Esse uso capião durou quase 3 anos e meio. Ele conseguiu provar a posse, mansi pacífica, animus domini, a posse exclusiva. Ganhou a ação do uso capião. Ganhou. O que aconteceu? Os irmãos recorreram, através de um recurso de apelação. E o caso foi parar em 3º grau. Tive a possibilidade de acompanhar como advogado até a última instância. Em 3º grau, ficou decidido que era possível, existia sim nessa situação concreta a possibilidade de um herdeiro usucapir um imóvel objeto de herança. Então, o que eu quero dizer para você? Tem histórias, situações práticas que depende do lado que você vai advogar, vai trabalhar, né? Você vai enxergar, todo mundo tem, ninguém quer ser prejudicado, né? Ninguém quer. Mas esse tema ele é polêmico por causa disso, ele tem muitas situações diferentes uma da outra, né? Outro caso também interessante, o irmão que tem, o pai chegou no filho e falou, filho, pega esse terreno para você, uma doação verbal. O que o filho fez? O filho pegou o terreno para ele, casou, constituiu família, teve filhos, construiu em cima do imóvel, né, em cima do terreno, a casa belíssima, até com piscina. Só que chegou uma hora, depois de 20 anos de posse, que ele decidiu fazer uso capião. E a irmã não concordou. Ocorreu sim ameaças de ação de arbitramento de aluguel, notificações. O juiz da cidade pequena, interior, e aí que eu falo o problema de não ter um juiz especializado, por isso eu sou muito fã das varas especializadas, né? Porque a vara especializada entende do assunto. A vara civil faz tudo, quem faz tudo não faz nada, né, gente? É o que eu falo do direito imobiliário. Não dá para atuar no direito imobiliário, no direito empresarial, no direito imobiliário, no direito previdenciário, trabalhista, criminal, são áreas diferentes. É diferente você atuar no direito civil e atuar em todos os segmentos do direito civil, é diferente. É o mesmo mundo. O que aconteceu? O juiz da vara civil daquela cidade interior julgou improcedente a ação.
Nós tivemos uma situação onde tivemos que fazer um recurso de apelação. Em relação aos tribunais, tudo pode acontecer. Nós temos uma divisão muito grande dos tribunais, dos desembargadores, se cabe ou não cabe uso capião contra herdeiros, uso capião de herança, a possibilidade de um herdeiro uso capir um bem objeto de herança. Se é possível haver uso capião entre herdeiros. Nessa situação, o que aconteceu? Ainda estamos aguardando o julgamento do recurso. Já tive a oportunidade de advogar, eu sempre falo para os dois lados, né? Então nós já conseguimos sim evitar a procedência do uso capião, já conseguimos ganhar o uso capião. Professor, advogado do diabo, né? Advoga com a tese contrária. Sim, isso é natural na profissão. Então o que eu quero dizer para você? Independentemente, né, de apontar, de ter uma opinião sobre esse assunto, eu quero deixar bem claro que a jurisprudência brasileira diz que sim, é possível fazer uso capião de imóvel objeto de herança. É possível herdeiro fazer uso capião contra herdeiro. É possível haver uso capião entre herdeiros. Então, eu quero deixar muito claro isso é muito importante. Tá? Então, dá para fazer uso capião, sim, numa situação que envolve herança. E aí eu digitei aqui no Google, só para você ver, ó. Para você ver, o Google pai dos burros, né? O pessoal brinca, né? Vai mais o dicionário, agora é o Google. Olha aqui que aparece no Google. Ó. No Brasil tem se consolidado o entendimento que um herdeiro pode sim usucapir imóvel de herança, desde que seja preenchido todos os requisitos legais, ou seja, a despeito de existir esse direito. Não significa que, se um herdeiro permanecer no imóvel, objeto de herança, por certo período, conseguirá automaticamente o imóvel. Então, quero deixar bem claro aqui que não existe uso capião automático. Então, eu sou herdeiro, estou 15 anos no imóvel, 10 anos, 5 anos. Esse imóvel já é meu. Isso não existe no Brasil. O direito não socorre quem dorme. Você teria esse herdeiro, esses herdeiros teriam que fazer uma ação de uso capião. Eu não diria que seria fácil fazer no cartório, procedimento extrajudicial, porque o cartório ele quer o mundo ideal, não pode ter litígio, não pode ter briga. O cartório, quando nós vamos trabalhar com uso capião extrajudicial, é algo muito arrumado, muito ajustado. E quando envolve herança, não temos essa situação livre e desembaraçada. Sempre vai ter um herdeiro, um viúvo, uma viúva, questionando, né? Então, eu oriento, sim, nesses casos, você fazer um uso capião com um advogado ou uma advogada especialista da área, não pode ser um advogado que atua em todas as áreas, senão vai ter dor de cabeça. E oriento também você fazer uma peça, não copia e cola da internet. E também fazer judicial, né? Porque é um caso complexo, é um caso que tem discussões, é um tema polêmico. O judiciário, sim, tem aceitado a possibilidade de uso capião de herança, objeto de herança, porém nós temos juízes, embargadores e ministros que têm aí um pensamento diferente, tá? Já falei aqui o que interessa é a alta corte nós temos pelo menos 2, 3 turmas que pensam que sim, tá? Então, olha que tema polêmico, olha que tema interessante aqui. Eu trago para você também um material aqui com vários julgados, tá? Diferentes. A nossa terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que sim, é possível fazer uso capião de imóvel objeto de herança, desde que preenchidos os requisitos, a posse, mans pacífica, animus domini, né, e também a posse exclusiva cumprindo a função social. Então o herdeiro poderia fazer uso capião. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hein, gente? Entendimento importante. Em relação à jurisprudência, então está pacificado sim no Superior Tribunal de Justiça que sim, algumas turmas esclarecem que sim. Outra discussão é em relação à doutrina, né? O professor que é doutrinador, você que não tem o meu livro, tá perdendo aí, que é esse aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse livro maravilhoso, Direito Imobiliário de A a Z, a minha doutrina, a doutrina do professor Júlio. Tem o Advogado Imobiliário de Sucesso, tem meu dicionário jurídico e vários outros livros surgindo aí que eu terminei. Muito bacana, tá? O Vademec Imobiliário, o livro de Direito Civil. Deixa eu passar um recado importante para vocês aqui, ó. Você que tem interesse em fazer uma pós-graduação prática, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Interromper a transmissão. Vamos lá. Só um minuto.